você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, o capítulo 2, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, verso de número 13. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Deus te trouxe a esse lugar e Ele quer te brindar com a sua palavra, Ele quer tocar o seu coração, quer trazer ânimo à sua vida. Então, não apenas leia, não apenas ouça, mas abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Todos conseguiram achar? Diz assim: porque dois males cometeu o meu povo, diz o Senhor. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Eu repito o mesmo versículo que a gente leu. Porque dois males cometeu o meu povo. Quem está falando aqui é o Senhor. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Eu gostaria que você pudesse ficar bem atento nela. Creio que Deus vai falar algo ao seu coração. E eu quero, na verdade, lançar uma pergunta ao seu coração. Essa palavra é uma palavra muito específica. Eu creio que você vai entender ela um pouco melhor conforme a gente for ministrando. Mas eu gostaria de perguntar para você, e essa pergunta é claro que não é física, mas é uma pergunta espiritual. A pergunta é: de onde você tem bebido? Você tem bebido da fonte? Você tem bebido do manancial? Ou você tem bebido de uma cisterna? Então, essa é a pergunta que vai permear essa ministração. Eu creio que daqui a pouco você vai entender um pouco melhor. Essa passagem que nós estamos lendo aqui é uma passagem do livro de Jeremias. Na verdade, é um tempo em Israel em que Deus convoca esse profeta, chamado Jeremias, para que ele pudesse liberar uma dura palavra sobre Israel. Não é uma palavra muito gostosa de ouvir, quando Deus usa um profeta para dizer que nós estamos longe dele. E quando Deus não apenas usa um profeta para dizer que nós estamos longe dele, mas além de estar longe, diz que nós substituímos ele, trocamos ele por algo. Ele já não é a fonte, nós mudamos a fonte e passamos a depender de outra coisa e não mais de Deus. E o que espanta nessa passagem, que essa passagem não está falando de pessoas que nunca confiaram em Deus, não está falando de pessoas descrentes, no sentido de daqueles que não creem em Deus, mas são pessoas que um dia creem em Deus. E aqui o profeta, na verdade, é usado para que Deus pudesse dizer para eles o seguinte: olha, vocês precisam perceber a realidade que vocês estão vivendo. E a realidade que vocês têm vivido me desagrada tanto que eu vou dar uma figura de linguagem para que vocês possam entender. Eu vou usar de duas imagens: a imagem de uma fonte e a imagem de uma cisterna. E Deus então resolve falar em imagens e Ele fala o seguinte: vocês me trocaram e eu sou a fonte de águas vivas. Eu sou o manancial de águas vivas. Vocês me substituíram. E vocês cavaram cisternas para vocês, só que essas cisternas são rotas e não conseguem segurar as águas que vocês tendem a represar e a segurar. Então, aqui o Senhor fala que são dois males, não apenas um mal, mas são dois males. E basicamente, Deus está falando da idolatria do povo, Deus está falando da rebelião do povo em ouvir profetas e não obedecer profetas. Deus está falando da rebelião do povo em desprezar a direção de Deus. Deus está falando que eles estão vivendo em função da sua idolatria, ou seja, em função de substituir
a fonte que é o Senhor, eles se entregaram a condições morais deploráveis. E a verdade é que cada vez que um povo que conhece a Deus despreza a direção de Deus, dá vazão a toda imoralidade da carne. Então, alguém que ouve a voz de Deus e não tem temor diante daquilo que ouve, despreza a direção de Deus, se entrega às piores situações da vida. Todo tipo de pecado e imoralidade em todas as áreas sexuais, áreas de finanças e todo tipo de moralidade que você possa imaginar, todo tipo de pecado que você possa imaginar, acaba sendo uma consequência de abandonar a Deus. Agora perceba o seguinte, quando Deus fala essa palavra de abandonar, isso deixa claro, e é importante que isso seja claro para que não fique nenhuma dúvida, de que essa passagem ela está sendo narrada para gente que um dia esteve com Deus, porque você não abandona nada que um dia você não estava perto. Você não abandona nada daquilo que um dia você não teve, mas você consegue só abandonar aquilo que você teve. E aqui Deus fala que eles abandonaram. Então Deus vai agora falar com eles, vai dar um chacoalhão neles. Deus vai dar uma palavra forte para eles. Deus vai repreendê-los. Como um pai que corrige um filho, Deus vai dar uma palavra muito forte de correção, para lembrar a eles que um dia eles foram fiéis. Para lembrar a eles que um dia eles eram adoradores, que um dia eles estavam consagrados a Deus, que um dia eles ouviam a Deus e seus corações palpitavam na presença de Deus, que um dia os seus ouvidos prontamente eram sensíveis à voz de Deus, mas agora, em função de substituir Deus, eles não mais tinham esse tanto prazer como outrora, como antes eles tinham, mas agora Deus, sua voz, sua palavra, sua direção já não era algo tão interessante. Agora veja bem, que povo é esse, né? Que povo é esse aqui? Esse povo aqui é o povo de Israel, e você sabe que Israel é um símbolo da nossa realidade, porque nós hoje somos o Israel de Deus. Você sabe, Deus escolheu um povo na antiga aliança, esse povo, o povo de Israel, mas a nova aliança, Deus escolheu se manifestar a todos os homens, e na medida que uma pessoa entrega a vida para Jesus, se torna então Israel de Deus, passamos a ser então Israel espiritual. Não nascemos israelitas, não temos sangue judeu, não temos sangue daqueles que nasceram em Israel, mas somos Israel espiritual porque fomos enxertados na Israel de Deus e temos uma aliança, por isso hoje somos povo de Deus. A Bíblia fala que nós não éramos povo, mas a Deus nos fez seu povo por sua escolha, não por nós. Nós estávamos afastados de Deus, inimigos de Deus, mas Ele decidiu ser nosso amigo, nos chamou das trevas por o reino do Filho do seu amor. E hoje você confia no Senhor, hoje você procura a sua direção. E o fato de você ter entrado nessa igreja, por mais que você talvez ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus, ainda assim eu creio que algo te traz aqui, e algo está no seu coração que clama por Deus, pela direção de Deus. Senão você não entraria nesse lugar se você não quisesse ouvir uma pregação, se você não quisesse ouvir uma palavra da parte de Deus para você. Então se você está aqui, sinal de que você de algum modo considera que Deus existe, considera que Ele tem uma boa direção para a sua vida. Mas isso já faz você se considerar então o povo dele. É um povo que é dele. Agora, esse mesmo povo de Israel também era dele. O povo também é dele. Um povo que foi tirado do Egito. Lembre-se sempre que o Egito, mais do que uma nação, é na verdade uma figura espiritual de escravidão, aonde Faraó dominava o povo de Israel e fazia do povo de Israel os seus trabalhadores para os seus projetos maquiavélicos, malignos, aonde Faraó é uma figura de Satanás, aonde Egito é uma representação do mundo. Então o Egito na verdade representa a nossa condição antes de Cristo, representa a nossa condição do lugar onde Deus nos arrancou, do buraco de onde Ele nos fez sair, nossa condição deplorável que estávamos em função do pecado. E talvez você pense assim, pastor, mas eu não era tão deplorável assim, eu até que era ajeitadinho, eu era um bom homem, eu era um bom menino, eu fazia as coisas de forma decente, eu não era um indecente, eu não era um imoral. Mas a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e da graça do Senhor, de modo que nós vivíamos uma condição que, por mais que nós queríamos fazer o bem, lamentavelmente, várias foram as ocasiões que nós não fizemos o bem, e o bem e o mal que nós não queríamos fazer, lamentavelmente, muitas vezes nós fizemos. E isso nos compromete, isso nos faz então todos
nessa condição de pecadores. Por isso nós podemos dizer que todos aqui sabem o que significa esse Egito. Você talvez nunca vá fazer uma viagem para o Egito, nunca vai visitar as pirâmides do Egito, nunca vai conhecer o Cairo, nunca vai conhecer aquele lugar onde por vezes acontece tanta desgraça e batalhas até hoje. Mas você sabe que um dia você foi retirado de uma condição espiritual, mais de uma nação, porque Deus ama os egípcios do Egito, mas o Egito tem uma representação, e representa o mal, representa o domínio do mal e a escravidão do pecado e de Satanás sobre a vida de alguém. E a Bíblia fala que Deus um dia, percebendo o aperto do povo, que basicamente é isso que acontece na Bíblia, né? A Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo apertado em meio a situações, porque o povo começou a crescer, e Faraó começou a dar muito trabalho para que eles ficassem cansados o suficiente, para que não crescessem tanto, e Satanás, de fato, os molestava. Isso fez com que então o povo começou a clamar, se sentindo abusado por Satanás, e se sentindo abusado pela figura de Faraó, porque eles entendiam espiritualmente que eles estavam vivendo debaixo de um domínio que não era de Deus, e então eles levantam o clamor, no meio do aperto, no meio do desespero, eles levantam o clamor e dizem: Deus, por favor, nos livre. Diz a Bíblia então, que Deus, ouvindo o clamor do povo, decidiu descer e com mão forte, diz a Bíblia, arrancou esse povo através de um homem, o líder desse povo, Moisés. Deus arranca eles do Egito, rumo à terra da promessa. E aí então, depois disso, de um fato extraordinário que foi a saída do povo de Israel do Egito, a Bíblia fala que eles vão então rumo à terra da promessa, mas eles ficam por vários anos, 40 anos, eles ficam num deserto. E o deserto é um lugar inóspito, é um lugar ruim, é um lugar que nós não queremos fazer moradia, é um lugar, na verdade, que são condições extremas. Você sabe, de dia é um sol escaldante, de noite um frio terrível que acontece. Então não é um lugar que nós temos prazer, é um lugar de limitação, é um lugar onde nós não temos muitas coisas, mas nós temos no deserto tudo aquilo que Deus deseja nos dar e tudo aquilo que na verdade nós precisamos. E esse povo, o povo de Israel, precisou aprender a depender unicamente de Deus lá no deserto, e a mão forte de Deus se manifestou tantas vezes. Eles foram surpreendidos com tantos sinais, com tantas maravilhas, com tantos milagres ao longo dessa trajetória rumo à terra da promessa. Eles eram direcionados por Deus com coluna de fogo, coluna de nuvem. Deus provia para eles todas as coisas que eles precisavam, tanto de alimentação, quanto de vestimenta, até mesmo de moradia. Eles tinham tudo que Deus sabia que eles necessitavam. Essa era a realidade. Mas por que eu estou falando isso? Porque na verdade, isso que eu acabei de falar parece um pouco da nossa realidade também. Por vezes nós, como povo de Deus, nós nos sentimos muito inclinados a buscar Deus com força, com intensidade, com muita disposição. Nós fazemos sacrifícios para Deus, nós nos lançamos ao chão em choro, quebrantamento. Nós aprendemos rapidamente a adorar, clamar, erguemos a voz em alto e bom som quando a coisa aperta. Porque o povo no Egito foi isso. A coisa apertou, mas apertou tanto, que eles decidiram buscar Deus. E quando nós vemos a nossa realidade, às vezes dá a impressão que, se depender, nós precisamos sempre de um vale de sofrimento na nossa vida para de fato buscar Deus com intensidade. Parece que precisamos sempre viver algum momento de complicação, de aperto, para que a gente possa então virar crente, temente a Deus, cheio de Deus. Só que com o passar dos dias, com o passar dos meses, e principalmente quando Deus nos leva para alguns desertos, aí vem a reclamação, aí vem a murmuração, aí vem as palavras ruins saindo de nossa boca, que maldizem ao Senhor e que amaldiçoam a nossa própria vida. E em meio a tudo isso, nós não gostamos muitas vezes desse lugar onde Deus nos faz passar para que nós possamos chegar na promessa dEle, para que nós possamos chegar na terra de delícias que Ele nos prometeu. Nós, na verdade, não gostamos muito às vezes que Deus nos conduza por esses desertos. Mas a verdade é que, como Deus que prometeu não falha,
de tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. A Bíblia fala que depois, no tempo devido, depois de todo o tempo que eu falei, eles entraram na terra da promessa. Na verdade, muitos morreram, 2 entram, o povo passa então a viver em Canaã, na terra da promessa. Passam então a viver as delícias que Deus havia prometido, um tempo glorioso, maravilhoso. Só que acontece, de novo, as coisas estavam indo bem, grandes conquistas, grandes moveres, precisaram aprender a depender de Deus mais uma vez, para poder ter as grandes conquistas, porque Deus tinha dado a terra da promessa, mas eles precisavam conquistar. Isso me faz pensar muito na nossa realidade também, porque Deus já nos deu tudo, mas nós precisamos conquistar. Aí você pensa, puxa, mas parece uma contradição. Não, isso é viver por fé, porque aplicar a fé é justamente isso. A Bíblia fala que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos em Cristo. Você precisa de uma cura? Você já tem em Cristo. Você precisa de ser liberto de alguma coisa? Você já foi liberto em Cristo. Você precisa de um milagre? Deus já te deu em Cristo. Tudo o que você precisa, Deus já te deu. Aí você fica pensando, tá, mas por que não se manifestou ainda? É que você precisa conquistar. Deus falou, a terra é de vocês, mas vocês vão ter que lutar com os gigantes. E essa é a parte que a gente precisa de novo aprender a depender de Deus. Porque a gente não dá conta de lutar com os gigantes sem depender de Deus. E aí o povo se converte novamente, fica crente, busca a estratégia de Deus, se apropria das armas espirituais para poder vencer os gigantes que se levantam, dominam e consegue se estabelecer. E aí o que acontece? Passa um tempo. Na verdade passa um bom tempo. E surge o tempo de Jeremias nessa história. Lá na frente. E aí o mesmo povo, esse povo que eu estou acabando de falar, de novo se aparta do Senhor. E a gente fica pensando, puxa vida, mas que povinho! Que povinho! Não, esse povo não pode ser a gente, pastor. Não, a gente é mais fielzinho, pelo menos. Não podemos ser tão infiel assim quanto esse povo. Como é que o povo que experimenta tanta coisa boa da parte do Senhor pode abandonar tão facilmente o Senhor? Como é que um povo que se rende com tanto fascínio pelas coisas de Deus num momento de glória, pode 2 minutos depois falar mal do Deus que acabou de ver? Não, pastor, não pode ser. Eu sou melhorzinho. Querido, talvez você ainda não teve essa revelação, mas eu queria dizer que você não é tão melhorzinho quanto talvez você pense. Mas você é muito parecido com esse povo. Nós somos muito parecidos com esse povo. Temos uma fácil tendência de baixar o nosso nível de intensidade, de baixar a nossa intensidade de adoração, de baixar a nossa intensidade de amor pela palavra, de baixar nosso nível de intensidade pelas coisas do Senhor. Fácil. E aí o que acontece? Nós começamos a fazer algumas coisinhas que são muito complicadas para Deus. Porque quando nós deixamos o Senhor, começa a surgir uma coisa que não tem na nossa vida quando nós estamos dependentes de Deus. E a gente acha que isso é coisa da nossa cabeça, ou que na verdade é coisa natural, que acontece para todos os homens. Mas quando você tira a sua mão das mãos do Senhor, e você deixa de ser guiado por Ele, vem um negócio chamado medo no seu coração. Porque o medo é o oposto da fé. O medo faz com que a gente se sinta inseguro. E o mais interessante é que, às vezes, a diferença do tempo, ou até mesmo do lugar, é tão pequena, a instantes ou a poucos metros, antes nós estávamos totalmente seguros e certos de que Deus era o nosso Deus. Mas alguma coisa acontece às vezes, suficientemente forte para nos desestabilizar, e aí nós tiramos momentaneamente a mão do Senhor. E aí vem então o medo. E no nosso medo, porque todo aquele que tem medo tenta fazer o quê? Tenta se proteger. E olha o nome da frase que eu acabei de falar: tenta se proteger. E nesse medo, o ser humano começa, para tentar se proteger, ele começa a fazer e recorrer a alguns métodos de segurança para si. Porque ele fica desconfiado de que Deus já não vai ser o mesmo Deus fiel
que ele conheceu há instantes atrás, porque ele, na sua infidelidade, julga que Deus também não vai mais fazer aquilo que prometeu. Afinal de contas, né? Largamos e abandonamos as mãos do Senhor. E por esse medo, passamos a fabricar um monte de coisa que a nossa mente consegue criar e que só consegue criar longe de Deus. E é coisa incrível. E aí o que acontece? Quando nós deixamos de depender da direção de Deus, automaticamente nós passamos a depender dos nossos próprios esforços. É algo automático. Você tira a mão de Deus, você passa a depender de si mesmo. E junto de depender dos seus próprios esforços vem esse medo. Então, esse medo por vezes ele é disfarçado, mas ele sempre vai nos levar a alguma coisa que nos faça dar um pingo, uma gota de segurança que seja. Alguma coisa que possa gerar um pouco de segurança para nós. Por quê? Porque nós sentimos a necessidade dessa segurança. Então, veja o que Deus está falando aqui para o povo através de Jeremias. Eles poderiam depender de Deus. Deus já foi Deus suficientemente poderoso na vida deles para que eles pudessem entender que Deus poderia intervir na história deles a hora que quisesse, com grandes feitos e milagres. Não precisava mais demonstrações de Deus ser Deus na vida deles. E paralelamente eu falo para a sua vida e para a minha vida, eu não sei mais o que falta a Deus provar para nós sabermos que Deus de fato é Deus. Mas porque nós abandonamos a mão de Deus, esse argumento que eu acabei de falar parece bobinho. Quando nós abandonamos a mão de Deus, nós parecemos que temos bons motivos para suspeitar de que Deus pode ser bom para o outro, mas não para mim. De que Deus pode fazer grandes coisas na vida de outra pessoa, mas na minha própria vida, não. E quando eu me sinto desestabilizado, inseguro, quando eu estou um pouco desconfiado desse Deus que é bom para tanta gente, mas não parece tão bom para mim, eu passo então a cavar cisterna. Na linguagem bíblica aqui, cavar cisterna. Agora, o interessante é que cavar cisterna é um trabalho árduo. Não sei se você já fez buraco em algum lugar. Quem trabalha com construção civil, obviamente, naturalmente, já deve ter feito muitos buracos aí. Mas não necessariamente pessoas que... às vezes outras pessoas também que não trabalham com construção civil também fazem, né, Samuel? Às vezes por alguma necessidade do seu trabalho você precisa lá fazer, cavocar umas valas, algo do tipo. Mas vamos imaginar o seguinte: nós estamos morando aqui na região metropolitana, ou você mora na cidade de Curitiba, ou então nessa região metropolitana. A nossa terra é, no geral, uma terra que, bom, por mais que seja um trabalho muito árduo, ainda assim é uma terra, vamos assim dizer, um tanto quanto úmida o suficiente que facilita um pouco você fazer esse buraco. Agora pense em Israel e tenta fazer ter uma ideia da diferença de terra, literalmente terra que nós estamos falando. Israel não é como Curitiba. Israel não é um lugar como Curitiba que chove bastante, que por vezes nós até ficamos assim um pouco desconfortáveis com tanta chuva que cai. Israel não é bem assim. Israel é uma região desértica, o solo, os lugares onde eles tinham que cavar, tinha que se fazer muita força, querido. Por quê? Porque o terreno era duro, o solo era duro, a terra era dura, e eles tinham que fazer então um trabalho muito árduo. Mas o interessante é que, quase que eu ouço Deus falar por meio dessa mensagem o seguinte: é quase que eu ouço o Deus carinhoso, nosso papai, nosso papai, falando o seguinte para eles: por que tanto trabalho? Se é tão mais fácil depender de mim, por que vocês fazem tanta força para poder se sentir seguros? Seria muito mais fácil vocês fazerem o mínimozinho de força, simplesmente para poder deixar eu dar segurança para vocês. Em outras palavras, é tão mais fácil confiar em mim. Não sei se você, pai ou mãe, já tentou convencer seu filho de algo e que ele estava um pouco desconfiado de você, e você falou assim: confia em mim, filho. Confia em mim, filha. Papai e a mamãe sabem do que nós estamos falando. Não sei se você já tem essa ocasião na sua vida, que você teve que alguma coisa convencer o seu filho de que você tinha mais maturidade que ele naquele assunto, para poder dizer para ele que você estava certo e ele estava errado, que ele poderia se lançar na sua confiança, de que daria certo aquilo que você estava falando.
Eu creio que é uma angústia quando a gente tem que falar para alguém isso. Confia em mim. Eu tenho certeza que se você apostar nisso, vai dar certo. Que coisa angustiante que é você ter que dizer algo assim para alguém e você perceber que a pessoa olha para você e ela... Não. Eu ouço Deus falando aqui. Deus está falando assim: é tão mais fácil confiar em mim, ó Israel. É tão mais fácil confiar em mim, Israel. Povo meu, eu sou o seu dono, eu sou o Senhor que te livrou com um braço forte, que te deu vitória até aqui, não te trouxe aqui para te matar nessa situação, mas eu sou o mesmo Deus, o eterno Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não mudei. É tão mais fácil confiar em mim. Por que você faz tanta força por causa da sua desconfiança? Pastor, mas isso o que tem a ver com a gente, pastor? Você fala de Israel, fala aqui, curitibanos aqui. Nós queremos saber o que Deus quer falar com a gente. Então vamos lá, vamos ser boca de Deus. Deus está falando com você. Por que você faz tanta força? Por que você se debate tanto? Se é tão mais fácil confiar naquilo que Deus está falando. Você já viu como tem crente cansado? Você já viu isso? É estranho que a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor sobem com asas como águia, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Eles esperam no Senhor, então eles sobem com asas como águia. Por quê? Porque a sua expectativa está em Deus. Não há cansaço. Mas o que mais a gente vê são crentes que dizem: estou cansado, estou desanimado, estou estressado, acho que vou pescar, acho que eu vou fazer outra coisa na minha vida. Eu sei, cansado, pastor, cansado, meu Deus, que cansaço. O pastor está exagerando. Não, tem alguns que falam assim, nessa frase mesmo: pastor, olha, cansaço. Parece que eu corri uma maratona, pastor. Já cavou cisterna, querido. Dá trabalho cavar cisterna. Tem que bater, papar no chão, não é fácil não. Fazer um buraco suficientemente grande para poder comportar o tanto de água que a sua alma precisa, dá muito trabalho. Deus fala para você: por quê? É tão mais fácil depender de mim. Tão mais fácil depender de mim. Pastor, é assim que Deus está falando? Sim, porque Deus está falando o seguinte: eles abandonaram o Senhor. Pastor do céu, eles abandonaram o Senhor? Sim. Mas deixaram de fazer culto? Não, acho que tinha culto também, querido. Eles não estavam conscientes de que ao fazer a tal da cisterna que Deus falou, eles estavam dizendo que eles não confiavam em Deus, que era a fonte. Eles não tinham isso na sua visão. Eles estavam bem, porque eles aprenderam um processo que é terrível, odioso, nojento para Deus, que se chama religiosidade, que é a capacidade de fazer de conta que a gente tem um relacionamento, quando na verdade a gente não tem. Eles aprenderam o sistema, então eles estavam lá, eles estavam tranquilos, porque afinal de tudo a gente pode murmurar quantas vezes quiser, a gente pode falar mal de Deus quantas vezes quiser, e ao final Deus é Deus e vai nos abençoar. Que coisa, né? Não, pastor, meu Deus, acho que o senhor exagerou. Longe de mim falar um negócio desse. Às vezes a gente não fala assim, mas a gente vive assim, querido. A gente fala e murmura durante a semana inteira, vem no culto: aleluia, ô Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, outro bem eu não possuo além de Ti. Tu és a minha torre, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente na hora da tribulação. Primeira tribulação que passa ali no meio da rua, ali, ó, 2 metros da igreja. Passa um carro e dá uma freada e a buzina. Ah! Tu és o meu Deus, outro bem eu não possuo. Tu és a minha fortaleza, socorro bem presente na minha tribulação. Que coisa impressionante. Esse povo parece a gente, querido. E Deus fala o quê? Eles abandonaram o Senhor. Mas detalhe, um dia eles elegeram o Senhor para ser o seu Deus. Eles elegeram o Senhor para ser o Deus deles. Eles
Eles cantavam músicas tão boas, ou talvez até melhores do que as nossas. Cantavam músicas que diziam: Tu és o meu amado, o dono do meu coração. Que coisa linda, romântica. E Deus ouvia e se agradava. Deus firmava alianças poderosas por meio dessas declarações de fé. Passava um tempo, Deus abençoava, abençoava, e o excesso de bênção era uma das causas das suas murmurações. Pastor, não, para aí. Não pode, pastor. Porque quanto mais abençoados nós somos, mais agradecidos nós somos. Era para ser, querido. Mas nós estamos numa época insaciável. Nós estamos numa época da insaciabilidade da alma. Estamos insaciáveis. Já percebeu? Analise um pouco sua vida. O que você quer de Deus? Pense algo. Deus vai te dar amanhã. E daí? O que mais você vai querer? Deus vai te dar depois de amanhã. E aí? O que mais você vai querer? Deus vai te dar depois de amanhã. E aí? O que mais vai precisar para que Deus possa dizer assim: eu sou seu Deus? Entende? Não, pastor, não é bem assim. Querido, nós estamos assim, se deixarmos, nós ficamos assim nessa busca frenética, quase que por provas de que Deus de fato é Deus. E quando Ele não dá, no tempo que nós achamos que Ele deveria dar, ficamos babo. Estou babo. Já viu criança? Estou babo. Não tem jeito, tem gente que é bicudo. Muitas causas dos nossos bicos, na verdade, são coisas que nós não recebemos, que achamos que Deus tinha que nos dar. Coisas das mais diferentes possíveis e imagináveis. Se você entendesse a causa pela qual existe tanta murmuração, seja aqui em nosso meio, você vai ficar: não, pastor, não. Eu não imaginava que a gente era tão infantil assim. Eu falo para você sim. Sim. Infelizmente sim. A gente fica bravo com umas coisinhas. Seja em nível de relacionamento, seja em coisas que a gente orou e Deus não deu ainda, a gente fica assim, fica bravo. Orou, coixou. E aí o que acontece? Nos achamos o direito de fazer cisternas para a nossa vida. E aí vamos atrás dessas cisternas. Então o que acontece? Para que você possa entender um pouquinho. Pastor, o que é esse tal de essa fonte aí? Bom, fonte, querido, é um lugar que não para nunca de jorrar água. Essa é a ideia de uma fonte. Ok? E a água que se jorra da fonte é uma água pura, é uma água limpa, é uma água boa. Essa é a ideia daquilo que vem da fonte. Essa é a ideia. O Senhor Jesus é a fonte. Em João capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus se apresentou a uma mulher chamada mulher samaritana. Você sabe essa história. Ela veio ao meio-dia, porque na verdade ela não queria ser vista por mais ninguém. Ela esperou o momento mais pico do sol para que ninguém estivesse lá, mas de repente foi surpreendida por um homem. E esse homem não era nada mais nada menos do que o próprio Jesus. E esse homem, além de surpreender ela, vendo ela, vai e fala com ela e pede água para beber. E ela fica: como pode ser tu, um homem, me pedir água para beber? Se nós não podemos nos dar, está na cara que você é um judeu e eu sou uma samaritana. E a Bíblia fala que os judeus não se davam com as samaritanas. E Jesus fala para ela o seguinte: se você soubesse com quem você está falando. Gosta da frase de Jesus. A gente gosta de usar só no momento errado essa frase. A gente usa no telefone, quer falar com um gerente. Se você soubesse com quem você está falando. Mas Jesus olha com muito amor para ela e fala: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria água. E aí, quando ela ouve água, ela fica muito feliz, fica histérica de alegria. Água? Você me dá água? Puxa vida, tudo que eu não quero é mais sair de casa porque eu tenho vergonha. Aí começa uma questão: vai lá e chama teu marido. Não tem marido. É verdade. O marido você não tem agora, porque você já teve 5. O homem que você tem agora nem marido é. Discutem religião, discutem tudo. E Jesus fala uma palavra muito interessante para ela: essa água que eu dou faz com que você nunca mais tenha sede. Vai matar a sua sede. Ela gosta dessa ideia. Imagina não precisar mais se expor a essa questão vergonhosa que era para ela. E ele fala que essa água vai ser em você, olhando para ela, uma fonte a jorrar, a jorrar, a jorrar. A vida eterna. Ele está falando da realidade dele, daquilo que ele ia conquistar na cruz, daquilo que ele ia entregar para ela e ia liberar o Espírito Santo para a vida dela. É isso que ele está falando. Então, essa é a ideia de uma fonte, querido. E se temos essa fonte, se nós não largamos essa fonte, nós vamos ter todo o suprimento para aquilo que nós precisamos. Não necessariamente para aquilo que nós queremos, mas sim para aquilo que nós precisamos. E aí que dá os nossos dodóis.
Porque às vezes não nos basta aquilo que precisamos, porque nós somos da geração consumista. Nós consumimos não aquilo que simplesmente precisamos, mas sim aquilo que nossos olhos se agradam. Então nós queremos. Nós achamos que Deus tem que ser assim. Deus tem que ser que nem um shopping, que a gente fala, eu quero essa roupa, eu quero esse carro, eu quero esse computador, eu quero isso, eu quero. A gente faz músicas de dizer para Deus, eu quero. A gente acha que Deus tem que atender todo o nosso desejo. Mas Deus tem um compromisso em atender toda a nossa necessidade. Esse é o compromisso. Por isso que a fonte tem em si todo o suprimento que a nossa alma precisa. Principalmente nas crises da vida que nós passamos. Você não necessariamente vai ter o que você quer no meio da crise, mas você vai ter tudo da parte de Deus que você precisa para que você possa ser vitorioso. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Enquanto nós não... É interessante isso, porque quando nós não temos nada, parece que é mais fácil descansar em Deus. Você já percebeu isso? Você já teve alguma coisa parece que nada na vida? Eu sei que exagero, a gente fala, não tive nada, porque você sempre tem alguma coisinha. Mas às vezes a gente olha para o passado e fala, meu Deus, Deus me tirou do nada. Não é? Eu sei do que eu estou falando. De onde eu vim, de onde meu Deus me tirou. Olha, seria um bom humor de Deus mostrar o passado meu e mostrar a realidade daquilo que vocês estão vendo hoje. Porque de fato você ia ver que Deus, além de ser maravilhoso, Ele tem muito bom humor em trazer um cara da onde tirou para poder estar aqui ministrando para você. É um privilégio, com certeza é um grande privilégio. Agora, parece que quando a gente não tem nada, é tão mais fácil descansar em Deus, não é? Não tem nada. Mas quando Deus começa a nos dar, a gente fica nojento, né? A gente fica exagerando muito assim. Às vezes quer dar de dedo em Deus. Não, eu gosto de pensar no Pedro nessa hora, porque dar de dedo, eu sempre me lembro do Pedro. A ideia de dar de dedo não tem como pensar em outro camarada, senão de Pedro, porque foi a Bíblia fala que foi o único camarada que resolveu dar de dedo em Jesus. Que coisa impressionante isso. Quem era o Pedro? Me diz quem era o Pedro. Eram tão nada quanto eu, talvez tão nada quanto você. Estava lá, sem propósito, tentando governar a sua casa. Tinha uma sogra na história. Jesus vai curar a sogra também. Está lá vivendo a sua vida. Jesus se apresenta para ele e fala, venha. Ele pode seguir Jesus. Deus abençoa ele, dá ministério para ele, dá chamado para ele, dá propósito para a vida dele, faz dele uma pessoa importante. Ele passa a ser famoso porque ele é um discípulo, agora um apóstolo de Jesus. Deus começa a manifestar grandemente, ele está do lado do cara que é Jesus. Há um dia, está de dentro de Jesus. É impressionante. Aí a gente fala, não, Pedro, não, brincadeira, Pedro é Pedro mesmo, né, Deus? Calma, às vezes a gente também dá uns de dedo em Jesus. A gente chama no cantinho e fala assim, Jesus, o que escuta aqui, Jesus? O que está acontecendo? Por que o meu milagre ainda não chegou? Por que o poder de Deus não se manifestou na minha realidade? Tu és o Deus que me deu as chaves do reino. Você me deu a chave que abre e que fecha. Você me traz para viver essa situação de sofrimento. Fica falando de sofrimento, de vale, de deserto. Não! Nós somos aqueles que andam sobre as águas. Nós somos essa geração. Vencemos a geração. Nós somos essa geração que canta, que dança. É Jesus. Está no meio da testa dele, né? Mas que nem com a gente também. Agora, é engraçado isso, porque parece, não sei se você percebe isso que eu percebo, mas a gente tem tanta bênção, que às vezes a impressão que me dá é que Deus tinha que fazer, a gente pensa, talvez você não tenha carro ainda, mas você tem certeza que você vai ter um carro muito bom. A lógica me diz isso, não é nem só a promessa de Deus, a lógica me diz isso. Nós estamos numa geração com tanta facilidade, os carros bons do passado hoje são conquistados de forma muito fácil. Daqui a pouco você vai estar com o teu carro lá. Às vezes você vai estar murmurando. Deus está me provando. Eu estou no estreito. Aí passa um mendigo na sua frente. Eu acho que um dia você vai ter essa cena. De quando passa o mendigo, Deus fala assim, o que você quer? Quer trocar? Esse é o mendigo. Porque às vezes Deus tem que fazer isso. Sabe que nem quando você está morto, tem que dar um choque para você voltar à vida, porque parece que a gente perde o sentido. A gente está às vezes num carro bom, um
namorando. Ah, eita. Olha para o lado, tem uma pessoa comendo lixo. Olha para o lado, tem uma pessoa que não sabe nem o propósito da vida, e a gente está lá, reclamando. Triste que está a minha história. Vou morrer para o céu, morar eternamente com Deus. Pastor, está exagerando. Se a sua casa fosse que nem a Big Brother, que a gente pudesse ver por dentro, né? Talvez isso não seria um pouco exagero, não. Seria, na verdade, a mais pura realidade. Por que acontece isso, pastor? Porque às vezes nós não entendemos como é que funcionam as coisas. Lembra? Eu acho que vocês lembram de uma pregação que eu fiz no passado. E a pregação, basicamente, eu fiz de um versículo de Provérbios que fala: não havendo bois no curral, o curral fica limpo. Mas havendo boi no curral, a força do boi, na força do boi, a abundância de colheita. A gente falou bastante a respeito disso. Porque às vezes parece que a gente se esquece que um dia o curral estava limpo porque não tinha boi. A gente fica estressadinho, porque tem muito cocô para limpar do boi, né? A gente fica estressadinho, ai, que trabalho que está dando esse negócio, porque tem um boi para cuidar. Mas um dia você não tinha boi, querido. E você fala: me dá um boizinho, pelo amor de Deus, Senhor. Aí Deus deu uma boiada inteira, agora dá trabalho. O que você prefere? Não ter nada e ficar limpo? Olha que beleza, está limpo, limpo. Não tem nada na vida, mas está limpo. Só pobre, mas só limpinho. Querido, faz parte. Tem trabalho. Mas só tem trabalho porque, na verdade, Deus abençoou você tanto. Deus está abençoando tanto. Agora, perceba o seguinte. Naquela época, porque as coisas mudaram, né? Hoje a coisa é bem mais fácil, mas naquela época, basicamente, tinha duas maneiras de pegar água. Duas. E as duas estão expostas nessa passagem de Jeremias, capítulo 2, verso 13. Que inclusive, Jeremias capítulo 2, verso 13. A Bíblia fala que essas duas maneiras era ou você pegava água na fonte, ou você pegava água na cisterna. Então, para você buscar água na fonte, nem sempre, grave isso, nem sempre a fonte era tão perto da casa onde a pessoa morava. Nem sempre era tão perto. Porque não é todo lugar que você sai abrindo e achando fonte. Tem lugares que tem fonte, tem lugares que não tem. Tenta imaginar você, um israelita, nesse negócio, agora vivendo em Canaã, vivendo na terra da promessa, aleluia. Com melzinho na boca, leitinho ao amanhecer, comendo coisa boa, melhor de Deus, aleluia. Só que tem que buscar água. 10 quilômetros. 2 baldes. Todo dia. Todo dia. Aguenta esse trem, que nem diz o mineiro. Pesar demais, senhor. Não dá. Todo dia levanta e vai. Batendo latinha no caminho. Tá. Batendo os baldes. Chega lá, desce, pega e vem. Imagina, 10 quilômetros. Parece algumas coisas que a gente vê na igreja. Sei não. Parece que essa igreja tem uma atração para pessoa que mora longe, né? Que coisa incrível esse negócio. Entender esse negócio. Parece que para congregar nessa igreja tem que morar ou em Araucária, Pinhais, Piraquara, Colombo, Caixinha. Tem que ser longe o negócio, tem. Não para morar aqui do lado, pastor. Pois é, poucos moram, né? Chile também. A gente fica, meu Deus do céu. É bom uma cisterna mais próxima da minha casa, senhor. Uma igreja lá, uma boa igreja, está ali pertinho de casa. Vou fazer uma cisterninha aqui, porque lá tá longe. Dá trabalho, pastor, já contei no carro. Pastor, são 13 quilômetros para ir, mais 13 para voltar. Isso dá R$10, dá tanto. A gente calcula o preço. O preço da sua fidelidade para com Deus. Aí a gente começa a pensar. Porque a lógica humana é aquilo que dá trabalho não é de Deus. A gente acha que trabalho é coisa do diabo, né? A gente começa a pensar, não, está errado esse negócio, eu tenho que fazer uma coisa melhor. É lógico que a fonte será longe. Então, naturalmente,
A lógica, vamos analisar em termos naturais, tá? Sem levar em consideração o aspecto espiritual que Deus está falando, porque é só figura de linguagem. Deus não tem problema com a cisterna em si. A questão aqui não é o problema fonte e cisterna, e sim Deus versus aquilo que substitui a glória de Deus. Então Deus está dando um exemplo para que eles possam entender. Então, pela lógica de que aquilo que tinha a ver com Deus era dispendioso demais, era mais fácil fazer uma coisa mais próxima, que desse menos trabalho. Quem sabe ele dorme no quintal? Imagina coisa maravilhosa. Não está tomando água, só copinho, cisterna. Coisa linda, maravilhoso. Então, que na verdade até eu creio que era comum e aconselhável naquela época eles terem essas cisternas. Dava uma certa segurança para eles. Está tranquilo. Agora, tem um detalhe. A cisterna não costumava ter a água da fonte. Não tinha caminhão-pipa. Não tinha transporte para poder pegar a água da fonte toda semana e jogar na cisterna. Pastor, o que é uma cisterna? Tem que imaginar uma grande caixa d'água, certo? Então, a água que ficava ali não era da fonte. Era da onde então, pastor? Era da chuva, meu querido. E não sei se você sabe, mas a água da chuva, ela é contaminada. Você sabia disso? Creio que sim, né? Mas a chuva, na verdade, quando ela se forma e quando cai a água, ela costuma trazer tudo que está na atmosfera e traz um monte de coisa ruim para a gente. A gente fez da água potável. A água potável, como o próprio nome está dizendo, é algo que é bom para você tomar. Você pode dar para qualquer indivíduo, toma e não vai passar mal. Mas a água da chuva, principalmente numa cidade, tenta imaginar a poluição, tenta imaginar todo o escapamento dos carros, tenta imaginar toda a realidade do meio ambiente, isso que forma, de modo que um dia cai. Fiz uma pesquisa rápida aqui para poder saber tudo o que tem. Esses nomes não são muito comuns, mas segundo os estudiosos, quando essa água da chuva se forma e você tende a reter sem tratar ela tem amônio, nitrato, sulfato, ácido fórmico, ácido cético, ou seja, coisa ruim, querido, tá bom? É decomposição orgânica, está tudo vinculado a essa água, emissão de gases poluentes, está tudo vinculado a essa água que cai. Segundo os estudos, se não tratar, ela tem vírus, tem bactérias, tem protozoários, e isso faz com que aqueles que tomam acabam tendo diarreia, vômito, cólera, até hepatite A. Olha, fiz um estudo aprofundado no negócio aqui. Por isso não é recomendado você usar a água da chuva para tomar. Mas essa água é usada para outras finalidades. Por que eu estou falando isso? Porque, querido, há uma lógica aqui. Talvez você fale, não, pastor, mas sempre foi contaminado e com certeza não tomavam essa água. Então eles usavam para outras coisas. Usavam para poder dar um jeito na casa, limpar a casa. É muito possível, sim. Porque talvez vocês não soubessem isso, eles começariam a morrer e perceber logo isso. Então, naturalmente não fariam isso. Agora, perceba que Deus está falando uma figura de linguagem, algo importante para nós. O que Deus está falando? Que quando você passa a substituir o seu Deus, por mais que você ache que aquilo é bom, um dia aquilo te contamina e te mata. Porque tudo que é substituição de Deus em nossa vida, na verdade, tende a nos levar à morte, porque substituir Deus é pecado, o salário do pecado é morte. Então, o que Deus está falando, na verdade, é que a grande questão ali é que eles seriam contaminados por tudo, e a causa da contaminação deles é porque eles abandonaram o Senhor, eles deixaram a fonte. E talvez, queridos, há uma boa explicação para a gente deixar a fonte. Assim como eu dei essa explicação, pastor, é 10 quilômetros, né? Eu dei esse exemplo, é mais fácil fazer lá de casa. Às vezes nós temos boas justificativas pelas quais deixar de crer. E aí nós deixamos de crer e começamos a reter. E parece que a gente diz, não, pastor, é prudência reter. É verdade, é prudente reter quando você continua confiando em Deus. Agora é imprudente reter quando você retém por falta de confiança em Deus. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, o que determina é o seu coração. Porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se você coloca o seu coração no tesouro que você ajunta, significa que o tesouro é o seu Deus. Agora, pastor, pode ver esse tesouro? Pode, não tem problema.
desde que não coloque no tesouro o seu Deus e não coloque no tesouro o seu coração. Pastor, não estou entendendo, eu posso ter uma poupança? Pode, querido, mas pode vir um Fernando Collor de Mello e pode mudar essa realidade. Por quê? Porque isso pode ser uma cisterna rota. Pegou muita gente desprevenida. Não sei se você é dessa época, não sei se você é tão assim, se você é do século passado, que nem eu. Mas no século passado, literalmente no século passado, tem um presidente que um dia deu na telha e falou: você pode estudar isso mais na história depois. E de uma hora para outra, toda poupança! É de chorar, todo acúmulo de bens, está falando poupança, cisterna rota. Ai, que triste, né? Mas quando você coloca o seu coração em Deus, querido, literalmente, eu estou na fé, eu estou crendo. Tem crente que fica atormentado por tudo, literalmente, por tudo. Então agora o negócio do dólar que sobe, né? Sobe, meu Deus, vai explodir. Alguns ficam desesperados. Bom, é quando baixa. Aí, querido, nós não dependemos de dólar, não. Nós não dependemos. Pastor, você é ignorante a respeito das coisas da economia. Claro que dependemos sim. Eu sei que depende pelo natural. Mas confia no Senhor e faz do Senhor a sua fonte. Querido, todo recurso que você precisa continua na fonte. Mas é bom ter uma cisterninha, pastor. Você até pode ter uma cisterna, desde que a água continue sendo a fonte. E tem que buscar na fonte. Pastor, o que na prática significa buscar na fonte? Querido, você já percebeu que você tem que orar? Tem que orar. Mas tem que orar, não é um convite que você pode fazer. Não é um convite não. Tem que orar, por quê? Se não orar, você vai fazer cisterna rota. Pastor, como é que eu posso fazer cisterna rota? Esperando que alguém ore por você. Tem pessoas que gostariam tanto de ter uma revelação de Deus, precisa tanto de uma revelação, mas não esperam Deus dar a revelação, então vão em alguém que liberou a profecia. É mais fácil. Então a gente espera, onde está a profecia? A gente tem que baixar um aplicativo, né? Aonde está a profecia? Boa ideia essa, hein? Criar, lançar iOS e Android, né? Busca da profecia. Interessante. Porque tem crente que só vive assim. Qual é a direção? Não é que você não possa ter direção através de um profeta. Claro que pode. O detalhe é quando sempre você precisa de um profeta para direcionar você. Que coisa triste, significa que você não está buscando a Deus o suficiente para poder ouvi-lo. Vou falar uma coisa que talvez você vai se escandalizar. Mas eu tenho uma grande impressão que quanto mais maduro você é, menos profecia surge para a sua vida. Não, pastor, agora você me quebrou as pernas. Eu amo tanto profecia. Aí você fala que agora é mais. Vai diminuir ainda. Você já percebeu quando a gente é meio infantil, assim, espiritualmente? A gente precisa sempre. Qual que é o caminho mesmo? Mas aí você amadurece, começa a ouvir mais a Deus. A profecia deixa de ser a direção e passa a ser sua confirmação. E ela não é tão frequente mais. Aí tem gente que fica desesperado. Meu Deus, parou de falar comigo. Não parou, querido. Só que agora ele quer te ensinar a ouvir ele através da palavra. Ele quer te ensinar a ouvir ele através de uma pregação. Porque parece que quando o profeta vem e fala, é mais importante que essa uma hora que o pastor prega. Não, o profeta falou. O pastor prega todo ano pro camarada. Vem o profeta. A profeta falou. É brincadeira. É brincadeira. O profeta falou, pastor, que eu tenho que orar mais. O pastor todo mundo fala isso. Tá louco? Pastor, o que é essa cisterna rota? Querido, cisterna rota é cisterna que não segura. Ela se rompe, se rasga, se quebra. Essa história não consegue segurar. Eu já preguei sobre fé emprestada também, né? Se você quer ouvir mais, você pode acessar nosso canal no YouTube. Não é merchan porque a gente não ganha nada com isso, né? Mas você pode ser edificado ouvindo essa mesma mensagem. E eu falei justamente disso. Quando você espera crescer, sempre em função de Moisés que vai lá e busca a bênção para nós. Nós estamos aqui, se não der certo, a gente faz um exemplo. A gente cria um substituto. E dizemos que esse é Deus. Porque
você sabe, na verdade, o bezerro não é a criação de um outro Deus, e sim uma figura clássica para podermos dar a clareza de que nós temos um Deus na cara de um boi. E por que era na cara de um boi? Porque os outros povos faziam cara de boi, e tinham estátuas, e tinham imagens, ficavam felizes com elas. E o povo que não conseguia mais esperar, está demorando, cadê Moisés? Acho que morreu, ele deve estar dormindo, se cansou, está velho. Vamos fazer um boi. Por quê? Porque ninguém iria lá pagar o preço. Então é mais fácil esperar, vem, mastigar, aqui, aquela. Pastor não bate mais na gente assim, pastor está louco, meu Deus do céu. Querido, eu tenho falado, Deus está falando, ó, eu vou falar, se você quer dizer que ouviu o profeta, então, eu na figura de um profeta, estou dizendo para você que Deus está nos chamando um tempo de amadurecimento na fé. Amém. Amadurecimento na fé significa que você vai aprender no nome de Jesus a ouvir a Deus. Pastor, você prega umas coisas insistentemente. Por quê, pastor? Você gosta de ser repetitivo? Gosta de falar sem parar? O meu lema é digno de ser pregado até que seja vivido. Meu Deus. Pastor, então o problema na verdade não é só o seu jeito de fazer a coisa, é sinal de que a gente precisa viver, que tem algumas coisas que não estou repetindo simplesmente porque eu gosto de repetir, mas é porque na verdade são importantes, porque nós continuamos a apostar em algumas seguranças que não são seguranças de nada. A nossa real segurança é Jesus, é o Senhor. Faça dele a sua fonte, querido. Faça dele a sua fonte. Você não vai se arrepender disso. Faça do Senhor a sua fonte. Ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Não troque o seu Deus. Não substitua o Senhor. Ouça Deus. Não despreze a voz de Deus que fala com você através do pastor, que fala através de você com o seu discipulador, com a sua discipuladora. Não despreze. Não fique na busca frenética de ouvir outras vozes que não sejam a direção clara de Deus. Me espanta algumas vezes ouvir de algumas pessoas que querem tanto ouvir algo que desejam, estão na busca de ouvir algo que gostem. Porque eu creio que talvez a direção de Deus esteja dar você no ouvido. Você no ouvido, eu quero coisa melhor. Nós também falamos coisas muito boas e melhores, mas há momentos que nós precisamos liberar uma palavra de repreensão assim. E eu creio que essa palavra de repreensão não é simplesmente um acaso, mas é para poder avisar da parte de Deus. Não faça cisternas na sua vida. Beba da fonte. Beba da fonte. Estamos levantando em nome de Jesus uma geração que depende de Deus. Não depende de cisternas rotas que não seguram nada. Não depende de sistemas humanos, que não colocam sua confiança em coisas humanas. Porque aquela cisterna era feita pelo homem, mas a fonte foi feita por Deus. Há uma lógica nisso. Quando a nossa expectativa está nas coisas humanas, nós vamos substituir a Deus. E a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem. Faz o seu braço, o braço do homem é a força que precisa. Faça isso. Feche seus olhos, vamos orar. E vamos clamar para que Deus, em nome de Jesus, possa